Abra sua Bíblia, vamos meditar e entender o que passa para que uma pessoa esteja dentro da igreja, dentro de uma congregação, dentro da obra de Deus, sin embargo está distante de Deus. Muitas pessoas hasta entendem, pero não serve solamente entender, não serve solamente compreender. É necessário que a pessoa entenda, compreenda e venga tomar uma decisão de cambiar, uma decisão de ser diferente, porque a decisão sempre estará em suas mãos. Sempre. Deus nunca obrigará você a qualquer coisa. Você que vai tomar a decisão de eu quero este caminho ou de eu quero este caminho. De eu quero seguir aqui, de eu quero seguir como estou. De eu quero cambiar minhas atitudes, de eu quero cambiar meu comportamento, de eu quero cambiar quem sou. Amém? Pero muitas pessoas, por mais que escutem, por mais que estão ouvindo a palavra de Deus todo o tempo, não querem tomar a decisão. Abra sua Bíblia em la primeira epístola de Juan. Está bem ao final da Bíblia. Amém? Primeira epístola de Juan, capítulo 1, ele versículo 5. Abra sua Bíblia, por favor, que é muito importante que você acompanhe. Señor, yo te presento mis fallas y defectos. Vine a pedir perdón y a decir cuán débil soy. Eu sei que não mereço, e isso reconozco, Haber sido alcançado por el preço que pagou. Me viste nele vientre, pero me salvaste igual. E aún sabiendo que eu poderia falhar, eu não tenho nada a cambio, pero tengo un corazón que hoy decidí dejar completamente en tu altar. me rindo. Me rindo a tus pies y anulo lo que hay en mí. Yo quiero cada vez menos de mí y más de ti. Por lo que me faltó y que venga a sobrar, retiro, Dios, de mí aquello que no es de ti. Toca-me, Tócame, Señor, cambia lo que soy, cambia lo que soy. quero ser mejor, Quiero ser mejor, e que seja sempre mi primeiro amor. Me vistes en el vientre, pero me Salvaste igual, e aún sabendo que eu ia falhar, eu não tenho nada a cambio, pero tengo un corazón que hoy decidí dejar completamente en tu altar. Diga, Me rindo a tus pés y anulo lo que hay en mí. Yo quiero cada vez menos de mí y más de ti. Por lo que me faltó y que venga a sobrar, retiro, Dios, de mí aquello que no es de ti.
que soy. cambia lo que soy. Quiero ser mejor y que sea siempre mi primeiro amor. Y que cada paso que doy sea guiado por ti. Que el Señor se pueda agradar de mí. Que mi actitud sea igual a la del Señor. Y todo lo que haga sea para tu honor. Como que Deus toca a vida de uma pessoa? Com a palavra. E você vê que a maior dificuldade das pessoas é poner atenção à la palavra. As pessoas estão desejam muito orações. Se você habla que vai orar por uma pessoa, a todos lhe encantam. Oh, a oração deste predicador, a oração deste pastor, a oração deste senhor obispo é muito profunda, muito forte, muito encantadora. É uma oração muito tocante. E a oração é importante, claro, porque é por meio da oração que nós nos comunicamos com Deus. Pero Deus, Ele escuta a sua oração, pero Ele necessita falar com você. E se você não escuta, ou não está lista para ouvir, entender, poner atenção na palavra de Deus, é como um estudante que entra na escola ou entra na universidade para participar de uma classe e quando sai, não aprendeu nada. Me explico ou não? Nada. Então, quantos estudantes, quantos que estão com grado em suas manos, que são diplomados, se diz? Sim, diplomados, graduados, pero não sabem nada. São terríveis como advogados, como contábeis, como engenheiros, como arquitetos, como médico. Você vê que há diferença de médico para médico. Há médicos que são muito buenos, expertos, que quando param para falar, os outros médicos quedam de boca aberta, porque escutam coisas que para eles são novas. Pero são médicos. Pero são médicos que quando passaram por uma faculdade, por uma universidade, não aprenderam nada. E não seguiram estudando, porque a pessoa que torna-se médico, engenheiro, arquiteto, qualquer coisa, qualquer profissão, tem que seguir estudando, porque as coisas cambiam todos os dias. Um advogado que não siga estudando, que não siga participando de congressos, que não siga sendo um pós-grado, andando para seu conhecimento, torna-se um advogado débil. Nunca és um advogado exitoso. Você vê que há advogados que para que ele venha advogar para uma pessoa, ele cobra muito caro. Sim ou não? Por quê? Porque a placa que está na porta de sua oficina já habla todo. És el doctor tal. És el doctor de governador, de alcadia, dele fulano, beltrano. Então, para uma pessoa poner uma demanda na mão deste advogado, tem que gastar muito. E o que hace o preço deste advogado? Su nome. O nome que ele conquistou. Por quê? Porque ele aprendeu o que os outros não quiseram aprender. Assim é a igreja. Se você quer alcançar a salvação, que é
a coisa mais difícil, mais importante, é necessário que você deixe Deus tocar em sua vida, com sua voz, com sua palavra, com sua instrução, com sua direção, e não somente ouvir, como muitas pessoas han escuchado a voz de Deus, han escuchado a palavra de Deus, pero não praticam. Lamentavelmente não praticam. Então, você não vê um crescimento, você não vê a pessoa chegando à igreja e depois de 1 ano, 2 anos, a pessoa está bautizada com o Espírito Santo, a pessoa cresceu, a pessoa está liberada, a pessoa está bem estruturada espiritualmente. Compreende sim ou não? Você não vê. Então, se Deus ele toca, Deus ele orienta, Deus ele habla por meio de sua palavra. Amém? Como já falei aqui em outros serviços, se você não tem comunhão com a Bíblia, se você não para ler a Bíblia, se você não para meditar a Bíblia, se você não para entender que seu espírito necessita alimentar-se da Bíblia, você sempre estará com sua vida espiritual debilitada, enferma. Como seu corpo necessita desayunar por la manhã, seu espírito necessita desayunar a palavra. E se você não desayuna a palavra por la manhã, você é flaquito espiritualmente. É flaquito. Flaquito. Se você não cria este hábito, me compreende ou não? Versículo 5, del capítulo 1, de la primeira epístola de Juan. E este es o mensaje que hemos oído dele e que anunciamos: Deus es luz e em ele não há tiniebla alguma. Agora mire, Deus es luz e não há tiniebla. Então, se eu quero ter uma comunhão com Deus, em mim não pode ter tiniebla. Amém? Compreende ou não? Não pode habitar, não pode estar nenhuma tiniebla em mim. Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho que viver como hijo de la luz. Amém? E como que eu vou a ter comunhão com quem? Com Deus. Como? Não é possível. Para que eu tenha comunhão com Deus, eu tenho que estar em comunhão com a luz. Mis obras têm que ser obras de la luz. Amém? Então, eu vou falar a verdade, eu vou viver a verdade, eu vou obedecer a palavra de Deus. Amém? Eu não vou viver em tinieblas. Agora mire o versículo adelante. Se decimos que temos comunhão com Ele, pero andamos em tinieblas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora eu pergunto, mire, é difícil de entender isso? É fácil. Compreende? Sim ou não? Deus é, repita, é luz. Se eu afirmo, se eu confesso, eu tenho comunhão com Deus, então eu não puedo viver em tinieblas. Amém? Eu não puedo, mis obras, mis atitudes, não podem estar relacionadas às mesmas obras que os incrédulos.
Amém? La maneira que trata mi mamá, mi papá, la maneira que você trata seus filhos, la maneira que você trata sua esposa, la maneira que você trata seu marido, la maneira que você atua como mamá, como papá, como patrão, você tem que ser diferente de los que estão lá fora. Amém? Porque você está em la luz. Me explico ou não? Está difícil de entender ou não? Quem está compreendendo? Levanta a mão. El versículo 7. Mas se andamos em la luz, como Ele está em la luz, temos comunhão los unos com los outros, e la sangre de Jesus, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Então, se eu tenho comunhão com os outros, se eu tenho comunhão com Deus, a sangre de Jesus, que agora participaremos da Santa Cena, venha nos limpiar de todos os pecados, de las falhas, de las transgressões. Pere, agora mire aqui para mim. Você não pode esperar a Santa Cena, a Santa Comunhão, para limpiar seus pecados. Você tem que tomar uma decisão de andar em la luz, de viver como hijo de la luz, como hija de la luz. La maneira que você é, la maneira que você habla, la maneira que você está en el mundo. Amém? Suas vestimentas, seus costumes e todas as coisas que podem mostrar que você é um hijo de la luz. Amém? Então, você não vai falar mentiras, você não vai armar trampas. Amém? Você não vai fazer um voto com Deus e não cumprir. Você não dará uma palavra para Deus e depois volverá atrás. Você não será um homem de duas palavras, que habla uma coisa, pero não cumpre. Me explico ou não? Sim ou não? Que não cumpre. Você será uma pessoa que vas a viver de acordo com quê? Com quê? Com a palavra. Você vai a viver de acordo com a Bíblia. Porque você é uma pessoa que quer comunhão com Deus, quer viver de acordo com a luz. Diga graças a Deus. El versículo 8, ele habla assim. El versículo 8. Se decimos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Por quê? Mire, porque o pecado está em sua natureza. O pecado está em nossa carne. Nossa carne, nosso coração, nossa vontade, sempre vai nos levar a pecar. Por isso que é necessário que você receba o Espírito Santo, para que sua carne, sua natureza, esteja sometida ao Espírito Santo. Me hago entender? O Espírito Santo, ele vai someter sua vontade, seu eu, seu ego, à vontade de Deus. Se você não recebe o Espírito Santo, sua natureza sempre estará dominando sua vida. E por mais que você não queira, você vai pecar. Porque a natureza que domina, que guia sua vida, é a vieja natureza. Por isso que a pessoa habla assim: eu não quero volver a fumar, eu não quero volver a usar drogas, e acaba volvendo. Eu não quero volver a prostituir-me, eu não quero volver a mentir, e acaba volvendo. Por quê? Porque ela não morreu e não nasceu para Deus. Então, mire, igreja, ponga atenção, por favor. Ponga atenção. Você necessita entender. Você necessita compreender. Que mientras você, ponga muitíssima atenção às minhas palavras, bem despacito.
Você necessita entender que se você não nascer de novo, é quase impossível de você conquistar a salvação. É quase impossível. Porque se não há esta obra del novo nascimento em você, uma hora você vai cair, uma hora você cairá, uma hora as pessoas verão sua caída, você vai desanimar, você vai pecar, você não vai ter ganas de vir à igreja, você vai desanimar, porque sua carne não quer isso. Mire este outro versículo, o último versículo. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar-nos os pecados e para limpiar-nos de toda maldade. O que é confessar? Mire, confessar é quando você reconhece e arrepende-se. Amém? Porque quando não há arrependimento, não há perdão. Quando a pessoa está arrependida, ela abandona, não quero mais, não vou a ser mais. Amém? Mire o último versículo. Se decimos que não hemos pecado, lhe hacemos a Ele mentiroso. E sua palavra, mire esta parte, e sua palavra não está em nós outros. Quando que a palavra de Deus está em você? Quando você reconhece que é pecador, confessa seus pecados, arrepende-se e não quer ser mais. Amém? Acabou. A palavra de Deus generou em você uma outra persona. Generou em você outro homem. Generou em você uma outra persona. A palavra de Deus isso com que você desarrollasse uma fé, uma vida espiritual, crescimento, amém? Uma madurez. A palavra de Deus tem que generar este novo nascimento. Você tem que nascer. Acuerda-se que Jesus falou para Nicodemo. Sim ou não? Respondeu Jesus, ele disse: em verdade, te digo, que ele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemo lhe disse: como pode homem nascer sendo já viejo? Acaso pode entrar por segunda vez no vientre de sua madre e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que ele que não nasce de água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque estará na prática do pecado. Água é palavra. Amém? Quando Jesus falou nascer de água, nascer de la palavra, por isso que hablamos agora, se a palavra não habita em la persona vai viver a prática do pecado e a persona não entrará no reino de Deus. Amém?